nome é Ângelo Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu te ensino a pilotar com segurança para que você possa aproveitar os momentos únicos que a sua moto pode te dar sem correr riscos desnecessários à sua vida ou à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Porque esse é, no final das contas, o maior dos objetivos, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre limitações. E olha, tem uma diferença entre limite e limitação, né? E eu quis colocar o termo limitações, vocês vão entender daqui a pouco por quê, até como uma forma de provocação, né? Limitações, como é que você mapeia os seus limites ou limitações, não é a mesma coisa, tá bom? Mas, especialmente, como é que você reconhece os seus limites no motociclismo. Então, ó, o tema da live de hoje é limitações, como mapear e reconhecer seus limites, diferente, limitações e limites, no motociclismo, tá bom? Sabe por quê, pessoal? Porque esse assunto eu extraí de dentro da Rota 66, né, observando essas motos nesses 2.800 quilômetros, tá? E me veio esse insight para falar sobre esse assunto. Então é um assunto muito importante. Aí você fala, nossa, mas esse assunto é um assunto que só serve para a Rota 66, né? É evidente que não, tá bom? É um assunto que você vai usar no seu dia a dia. Preste atenção porque este assunto é um assunto que ou as pessoas elas passam batido de maneira proposital, ou elas ocultam, né? Ou como diz um grande mestre meu, elas apagam a cena do perigo, tá bom? Então preste atenção para ver se você não está caindo nisso. Então vamos começar definindo o que é uma limitação, o que é um limite. Tá? Então a definição de limitação, eu prefiro fazer a definição de limite inicialmente. Né? Então limite na definição aqui nossa, são as nossas fronteiras atuais e temporárias. Então limite é uma fronteira que você se autoimpõe. Presta atenção, turma, moto não é só passar a marcha, acelerar não, tá bom? Vocês sabem disso, vocês estão aqui, vocês, meus amigos que estão aqui comigo, eu não tenho seguidores, eu tenho amigos. Vocês sabem que a gente fala de muitas coisas que orbitam o assunto moto. E esse é um assunto que orbita a moto. Então vamos lá. Os limites são as nossas fronteiras atuais e temporárias. Porém, com esforço, né, a gente pode superar o limite. É preciso esforço e é preciso dedicação para a gente superar alguns limites. Tá? Já a limitação são limites cristalizados. Eu chamo de cristalizados os limites empedrados, né? Aceitos ao ponto de se tornarem permanentes. Então vamos lá. Olha o perigo que a gente está falando aqui. Ó. Primeiro a gente tem um limite, que é uma situação, uma fronteira, uma situação atual, né? Ele acontece agora, porém temporário. Tá? E a gente pode mudar um limite se dedicando e se predispondo a superar o limite. Tem forma para isso, a gente já vai conversar. Já a limitação, ela é um limite aceito do ponto de vista que ele não pode mais ser mudado, portanto ele começa a tomar um ar de cristalizado, de empedrado, engessado. Tá bom? Então assim, muito cuidado, porque o que você está dizendo? O que tem a ver isso com limite e limitação? Muitas vezes, um vício de pilotagem, olha isso, anota aí, anota aí. Você tem um vício de pilotagem, tá? Que você desconhece. Ou a vida inteira você tratou aquele vício de pilotagem como sendo uma coisa normal, tá? E aquele vício de pilotagem, aquela técnica errada, aquela forma de conduzir, ela te traz um limite em relação a algumas coisas. E de tanto fazer aquilo, você termina acreditando que aquilo é a única forma de fazer. E, no final das contas, aquele limite que é alimentado por um vício de pilotagem o tempo todo, ele começa a ficar cristalizado, porque você só acredita naquilo. E ele se torna uma limitação.
Porque você tem dois caminhos. Ou você acha que não tem mais nada para fazer e que é aquilo e ponto final, porque é aquilo que está dando certo até hoje. Ou se alguém te apresenta alguma coisa, você concorda do ponto de vista estrutural e técnico, que é uma boa ideia, você não consegue fazer. Porque ele está tão arraigado, o vício está tão impregnado, está tão lá dentro que ele cria um limite. Então é importante você ter esta definição com você, tá bom? O seguidor, de novo, o amigo, seguidor não, o amigo do método Moto, né? Ele aprende outras coisas. Então, isso é importante e isso vai resvalar na sua pilotagem muito em breve. É aprender sobre limites e limitações, tá bom? Os limites pessoais são nossas próprias regras que a gente define. Então tem os limites convencionais, né? Por exemplo, alguém pode perguntar, cita um exemplo de limite. Eu tenho um limite para fazer curva. Eu não, mas eu, hipoteticamente conversando com um aluno, conversando com uma pessoa na Rota 66, ela falou assim, eu tenho um limite para fazer curva. Né? E daí depois eu descobri que aquele limite estava caminhando para uma questão de limitação. Ele tinha uma limitação, ele acreditava tanto que a curva era daquele jeito que ele não conseguia contemplar uma outra forma de fazer curva. Né? Então assim, além disso, a gente tem os limites pessoais. Né? Os limites pessoais estão impregnados em um monte de coisa. Então eles podem ser de ordem física, eles podem ser de ordem mental. Né? Então a gente pode ter um limite, por exemplo, de trauma, limites pessoais, tá bom? E os limites pessoais, eles são uma espécie de linha ou escudo imaginário que nos separa ou nos protege, né, dos perigos ou fatos que tentam minar o nosso equilíbrio físico e mental, seja de uma maneira consciente, seja de uma maneira inconsciente, seja voluntário, seja involuntário. Eu fui bem longe, mas é importante que você tenha em mente uma cena que seja muito mais empírica, né? Que você abstraia nos conceitos para a gente poder chegar numa coisa muito mais profunda, tá bom? Então não é para dar, para decorar, nem para dar nó, mas é para você entender que moto definitivamente não é só sentar e acelerar, tá bom? Bom, primeira coisa que eu queria falar sobre limites, né? Primeiro eu queria traçar uma coisa importante para que você comece a entender alguns perigos que a gente chama de perigo de se romantizar o motociclismo. Né? Que diabo é romantizar o motociclismo? Tá? Eu vou falar algumas frases para vocês e vocês vão entender o que eu vou falar. Porque o motociclismo ele tem tomado ao longo dos últimos anos, não é meses nem dias, um tom muito romântico. Né? Romântico do ponto de vista de que, imagina, basta isso, basta aquilo e já tá tudo certo, bora andar de moto. E não é bem assim, tá? Então, ó, primeiro romantismo que a gente escuta que tem que fazer o nosso nível de alerta aumentar, né? Pegue a sua moto e vá para a estrada. Você vai ouvir isso direto. Memes, campanhas publicitárias, as pessoas do seu motoclube, as pessoas que passeiam com você, as pessoas do seu grupo de amigos. Pega a moto e vai para a estrada. Aí você vai ver um carinha que vai lá no YouTube. Aí ele faz um vídeo bonito. Não, pegue a moto e vai para a estrada. Romantismo. A gente já vai falar por quê, tá bom? Próximo romantismo. Aprenda com seus erros. Como é que você vai aprender com seus erros se você não tem o contraponto do que é certo? Como é que eu vou poder mitigar ou fazer a leitura dos meus erros se no contraponto eu não sei o que é certo? Como é que eu vou poder criar uma escala comparativa entre aquilo que eu fiz e deu certo e aquilo que eu não fiz e não deu certo se eu não tenho um dos pontos de comparação? O ponto de comparação é a técnica correta, que a maioria não tem, não conhece, desconhece ou conhece em parte. Então como é que você vai falar isso? Aprenda com seus erros. Que erros? Como é que você consegue analisar
Os seus erros viram vícios de pilotagem. E como é que eu consigo detectar um vício de pilotagem? Já fiz uma live sobre isso. Mas como é que eu consigo detectar um vício de pilotagem e extrair daquilo um conceito de erro se eu não tenho do outro lado o que é certo para fazer? Entende? Romantizar as coisas. Pare você também de repetir esse tipo de bobeira por aí. Próxima coisa, ó, saia da rotina, compre uma moto e vá pilotar. Não é bem assim. Não é bem assim. Comprar uma moto, sair da rotina, ok, eu tomo uma decisão, comprar uma moto e vá pilotar. Para correr risco e poder se machucar ou até se matar. Não é bem assim. Caia fora desse romantismo, tá bom? Você vai aprender porque não é bem assim daqui a pouco nessa live. Próximo romantismo. Liberdade. Tá, moto é liberdade. Olha, eu concordo. Moto traz sensação de liberdade. Não é que moto é liberdade, porque eu vejo, e especialmente vi nesses dias, muita gente numa espécie de prisão durante a pilotagem. As pessoas estavam tão tensas, tão ali, que eu comparava aquela situação a uma prisão. Então, não é que moto é liberdade. Moto traz a sensação de liberdade desde que alguns requisitos sejam observados. Tá bom? Romantismo. Cuidado. A gente está falando, a primeira etapa da live é o perigo de se romantizar o motociclismo. Tá bom? Etapa 1. Próxima coisa. Irmandade. Né? Outro romantismo. Outro romantismo. É irmandade porque tem os mesmos gostos em relação à moto. Ótimo, tranquilo, maravilha. Mas por que que isso é um romantismo? Porque no fundo, o ato de pilotagem é individual. Então não adianta você achar que porque você está rodando com 20, 30, 50, 100 motos, isso vai te tornar um piloto melhor, porque não vai. Não romantize com isso. Irmandade. Então, a irmandade é em torno de um mesmo objetivo, que é curtir a moto. Mas não confunda isso do ponto de vista da segurança como algo que vai deixar você blindado contra as besteiras que você mesmo faz durante a pilotagem. Tá bom? Então, cuidado com esse tipo de coisa que você escuta. O que mais tem de meme por aí, eu nem falo. Próximo romantismo. Saia da sua zona de conforto e pegue a estrada. Não! Tá errado. Não é nada disso. Não é nada disso. Primeiro, reconheça a sua zona. Segundo, determine se ela é confortável no momento ou não. Pode ser que ela não seja, pode ser que ela seja. E o limite do seu conforto é o limite de segurança da sua vida. Então não caia nesse romantismo. Saia da zona de conforto. Faz com que as pessoas queiram se aventurar de uma forma que elas não conseguem. Cuidado. Próximo romantismo. Né? Tenho que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer essa viagem. Você tem que pegar a sua moto e pilotar 2.000 quilômetros e tomar alguma coisa lá no Atacama. Será que você tem que fazer mesmo? Será que você está pronto para fazer? Romantismo. Né? Você está conversando com os amigos, com as amigas lá no boteco e alguém fala assim: vamos fazer aqui um bate e volta de 1.000 quilômetros, vamos fazer um Iron Butt. Sabe o que é um Iron Butt, né? Você ficar rodando a noite inteira para poder fazer 1.000 quilômetros. Você tem que fazer mesmo. Você consegue fazer? Para de romantizar. Cuidado, tá bom? Pessoal, eu escuto todo tipo de romantismo, né? Mas nenhum romantismo desse que é falado, né, fala sobre prudência, técnica, risco, entendimento, conhecimento, né? Você não vê uma pessoa romantizando o motociclismo dizendo, olha, só saia se você realmente conhecer e souber o que você está fazendo. É difícil você ver um negócio desse, né?
Mas você vê essas baboseiras por aí. Então, ó, cuidar. A primeira etapa para a gente poder falar de limite é fazer você entender o que é romantismo. E você que é aqui, que é amigo meu, que está aqui, que acompanha o trabalho do método, que sabe o cuidado que a gente tem, já consegue detectar um monte de romantismo no motociclismo. Eu tenho certeza que você já consegue determinar o que é baboseiro e o que não é, tá bom? Segunda parte, eu quero começar a tratar sobre limites e limitações, tá bom? Então, limites físicos ou limitações físicas, se você quiser colocar assim, tá? Então, primeiro, eu queria falar sobre uma questão de aspecto fisiológico, corpo, tá? E eu quero contar uma história, sempre para situar vocês do que eu estou falando, né? Então, assim, na Rota 66 agora, com esse grupo, eu vi muitas pessoas com limitações, né? Ou seja, coisas que estão ali já intrínsecas há um tempo, que dão muito trabalho de se modificar, limitações físicas para fazer uma aventura daquele porte, tá bom? Então, isso me chamou a atenção para essa primeira etapa. O que é uma limitação física, né? A limitação física ela tá subdividida em 5 etapas, tá bom? A força física, a resistência, a sustentação corporal, o controle fino muscular e doenças e pilotagem. Vai vendo. Então, primeira parte da live, eu quero falar sobre limitações físicas e aspectos fisiológicos. Tá? Do ponto de vista da força física, é inevitável que se você quer realmente pilotar uma moto, se você quer se aventurar com uma moto, seja em caminhos curtos, seja em caminhos longos, seja em viagens como a que eu fiz agora, de 2.800 quilômetros, uma média de 400, 500 quilômetros por dia, puxado, cansativo, intenso, você precisa ter força física. Ponto. Então, a primeira questão do limite, ó, e tudo que eu estou falando aqui serve para você analisar, tá? E você se autoanalisar. Essa é a primeira etapa. Então, ó, ninguém está propondo que você vá para a academia e fique marombado, sarado. Se for, ótimo, vai te ajudar. Só vai te ajudar. Aliás, eu sempre estou propondo que você cuide do corpo. Principalmente se você quer pilotar. Você vai entender por que agora. Primeiro, você tem que ter, invariavelmente, uma musculatura geral bem definida. Né? E ó, ter uma musculatura geral bem definida não quer dizer que ela seja exagerada, não quer dizer que ela seja exposta, não quer dizer que você tenha um corpo de halterofilismo, não é isso. Mas ter uma musculatura que seja onde você consiga impor força física em vários membros como um todo, tá? E aí eu quero dividir isso dentro dessa parte de força física, eu quero falar sobre musculatura dos membros inferiores, que de todas as musculaturas, de todo o grupo muscular envolvido na moto, né, é tida como, sem dúvida, uma das mais importantes. Então eu diria que a mais importante musculatura para se andar, para se pilotar numa moto, vai vendo, é a musculatura do grupo inferior. Ou seja, eu vou colocar da cintura, da linha da cintura, chama core, tá? Dessa linha do abdômen aqui para baixo. Então, core, pernas, coxas, a musculatura dos membros inferiores é fundamental, especialmente se você pretende dominar uma moto de alta cilindrada. Especialmente se você depende e pretende dominar uma moto que tem um peso envolvido. Ah, mas a minha moto não é tão pesada. Minha moto é leve. Mas enfim, ela é leve em relação a quê? Pode ser que você não tenha a musculatura suficiente nem para sustentar uma moto leve. Então atenção para isso, tá? Minimamente você tem que ter algum tipo de força física nos membros inferiores para que quando a sua moto esteja numa posição estacionária, você não caia. E olha, eu vi acontecer algumas vezes.
Moto estacionada, peso envolvido, moto parada, transferência de peso repentino, né? E aí a moto vai pro chão com o piloto, com garupa, com tudo. E a gente vai lá e levanta, tá bom? Então, atenção para isso. Será que eu consigo sustentar a minha moto numa posição estacionária? Então, primeiro exercício que eu vou te falar aqui hoje é justamente que você observe isso. Sentado na sua moto, com os dois pés para baixo, tá? Os dois pés tocando no chão, eu quero que você faça um balancinho. Olha, eu tô sem as minhas motinhas hoje aqui, que elas vão para a parede em breve, tá? Elas estão todas guardadas. Mas você consegue fazer um balancinho da moto, né? Colocar um pouco de peso num pé, um pouco de peso no outro. Você consegue sentir o limite de inclinação da moto sem derrubar a moto? Esse é um exercício difícil, porém importante de se fazer, tá bom? Próxima musculatura que é menos importante, mas está ali num grau de importância muito forte, tá? A musculatura dos membros superiores. Eu tenho musculatura para passar um bom tempo sustentando uma posição de pilotagem, né? Ainda que ó, teoricamente, hipoteticamente, confortável, será que eu consigo ficar sustentando uma postura de pilotagem sem que isso me cause estafa muscular na musculatura do pescoço, do ombro, nessa musculatura aqui do trapézio? Eu tenho sustentação física para fazer isso? Próxima coisa, musculatura geral da coluna, como eu estava falando, ombros, pescoço e braço. Como é que está a minha sustentação da coluna? Será que eu consigo me sustentar por um tempo sentado, sem forçar demasiadamente os músculos das costas, sem forçar demasiadamente a minha coluna vertebral? Será que eu dependo exclusivamente da minha postura? Eu tenho alguma sustentação muscular no abdômen? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente pilotou durante a Rota 66 incríveis 8, às vezes 10 horas por dia. Você já pilotou 8 horas por dia na moto? Alguns aqui já devem ter pilotado, mas é cruel, pessoal. É muito cansativo. Como é que está a sua musculatura geral para isso? Então assim, ó, vou fazer uma aventura, vou pegar a minha moto, a minha musculatura, a minha condição física hoje permite que eu faça um trajeto de 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar no mesmo dia. E o César está falando aqui HD, mas não é só HD não, viu César? Podia ser qualquer uma, podia ser Goldwing, BMW, qualquer um. Será que a minha musculatura permite ficar sentado 3 horas sem parar durante a pilotagem? Ou fazendo uma parada de minutos? Será que minutos vão recompensar minha musculatura? Então, a primeira questão aqui é uma limitação fisiológica. Será que eu estou no momento certo para fazer isso? Do ponto de vista da força física? Como eu quero me aventurar numa viagem longa se eu não tenho musculatura física? Essa é a primeira coisa que você deve pensar. O que você está propondo? Que eu faça uma espécie de exercício, fortalecimento antes de fazer alguma viagem? Sim, exatamente isso. Você está propondo que eu me prepare para fazer uma viagem? Eu vou fazer uma viagem daqui a um mês, minimamente, e eu estou te propondo que você tenha algum condicionamento de força física. Você vai precisar, acredite, tá bom? Eu levantei muitas motos nessa viagem da Rota 66, né? Porque eu vi pessoas tombando a moto sem a menor condição física para sustentar aquela moto. E a gente já vai falar sobre isso também, tá bom? Próxima coisa, resistência. Então, ainda dentro da limitação física, de ordem física, fisiológica, cara, teve mico, mas não vou falar, César. Não é mico, tá? É normal, é limitação, tá bom? É... Próxima limitação é a limitação de resistência. Como é que está a minha condição respiratória? Como é que está o meu quadro muscular geral? Acabei de falar.
Será que eu resisto ficar sentado numa moto 2, 3 horas? Ó, olha que legal. Você compra uma moto, você romantiza, romantizam pra você. Você vai lá e compra a moto. Os caras, você conhece os caras falam, nossa, que legal, seja bem-vindo, bate aqui. Oh, que legal, tal. Vamos andar de moto? Vamos, olha, a gente vai almoçar esse final de semana aqui no restaurante que é top. Você quer ir? Quantas motos vão? Nossa, vai toda a turma aqui, ó. 30 motos, 40, 50, sei lá quanto, 10, 5, não importa. Tá? Você topa aí, o restaurante é muito legal, você vai fazer novos amigos e você romantiza. Você romantiza com o aspecto da irmandade, de ser aceito. Nossa, eu quero, eu vou. E aí você descobre que o caminho tem 200 quilômetros. Aí o cara fala pra você assim, 200 quilômetros. Aí você fala, 200 quilômetros? É, mas ó, 200 quilômetros é 2 horinhas pilotando. Não são 2 horinhas. Tá bom? Não faça essa conta. Essa é uma conta burra. Porque 200 quilômetros numa rodovia duplicada, pedagiada, né? Ok, mas 200 quilômetros de serra não são 2 horinhas. 200 quilômetros numa serra não é a mesma coisa que 200 quilômetros em linha reta, tá bom? 200 quilômetros levará quanto tempo em cima da moto? Você tem resistência respiratória, cardiorrespiratória, para ficar tanto tempo sentado na moto? 2, 3, 4 horas. Você tem resistência para poder acompanhar aqueles que já estão mais acostumados? Entende? Próxima coisa, sustentação corporal. Dentro das nossas limitações físicas. Né? Quando eu falo sustentação corporal, de novo, coluna, postura geral. Como é que está a sua postura? Como é que está a sua coluna para poder pilotar a moto? Saiba você que você sofre um monte de impacto diretamente na coluna com a pilotagem. Você está preparado para receber esse tipo de impacto? Controle fino muscular. Mãos, agora eu vou falar de mãos, dedos e pés. Você consegue executar a controle da pegada na moto do jeito certo? Ou você coloca pressão demais na pegada? Você tem uma pegada de pressão com muita força que gera estresse no antebraço, na musculatura do braço, chegando até o ombro. Você tem uma pegada tão tensa na moto que causa dormência, como o caso do Ronaldo aqui. Como é que tá o seu controle fino muscular para acessar o controle da aplicação de força nos comandos? Como é que você aplica a frenagem? Você tende a esmigalhar a frenagem? Você tende a apertar devagarinho? Como é que você está fazendo isso? Tudo isso diz respeito à questão fisiológica. Você já doutrinou, você já criou uma musculatura fina, necessária para você poder fazer o controle fino da moto, sem sentir dormência nos mãos e nos braços, como o Márcio está colocando aqui, que não é, por favor, não é demérito, tá bom? Mas isso é um indicativo de tensão, de falta de ajuste fino. Isso faz parte de um controle fisiológico. Como é que você vai pilotar uma moto sem ter toda a sustentação fisiológica e a sustentação fina para poder aplicar os comandos do jeito certo? Tá? Última questão da limitação física, a questão das doenças. Como é que você quer pilotar uma moto se de fato você porta uma doença que pode te afetar? Que tipo de doença? Então, ó, vamos lá, sem ser preconceituoso, mas jogando a real para vocês, tá? Você tem alguma doença que afeta o seu equilíbrio? É, equilíbrio, pessoal. Base do controle da moto. Você tem labirintite e anda de moto? Que prudência que você tem. Ah, eu tenho uma leve labirintite e anda de moto e pilota uma moto. Que prudência que você tem. Você tem alguma doença que afeta o teu senso de julgamento? Vamos lá. De novo, a gente está falando sobre a gente está falando sobre condições temporárias que podem ser modificadas, tá bom? Por favor, não me entendam mal, mas vamos lá. Ó, nesse momento, alguém sofre de depressão.
tá? E aí vem o romantismo, né? O romantismo é, compra uma moto. Nossa, você vai mudar a sua vida, né? Vai lá. Essa depressão você cura com a moto. Calma, peraí. A sua depressão, ela é tão rigorosa a ponto de afetar o senso de julgamento. Sabe por quê? O senso de julgamento na moto, ele tem que ser o máximo que você puder ter, porque as coisas acontecem em segundos na moto. E eu preciso ter um senso de julgamento apurado. E às vezes um quadro mais depressivo não melhora o meu senso de julgamento, ou não permite que ele fique tão apurado e tão rápido como precisa ser. Então, cuidado, não romantize. Próxima coisa, você tem alguma doença que afete o seu desempenho físico? Olha, o desempenho físico para pilotar uma moto ele tem que ser integral. Desculpe, é isso. Eu não posso ter uma limitação aqui, ó, só 50% do meu corpo corresponde. Não faça isso, porque você vai precisar. E aqui, aproveitando o César, né, além da limitação pré-existente, tudo tende a ficar maior, tudo tende a ficar mais aflorado com o cansaço e com o tempo de pilotagem. Então, entenda uma coisa. Cuidado se você tem uma limitação que desempenha, que afete o seu desempenho físico, tá bom? Você faz uso de medicamento. Cuidado com as associações medicamentosas, porque os medicamentos criam efeitos e esses efeitos, às vezes, não são interessantes para a moto, tá bom? Então, lembre-se, tudo é temporário, né? Então, quer ver um exemplo claro? Você está sofrendo com uma alergia muito intensa. Você toma um antialérgico. O antialérgico, ele tende a te dar sono. Será que o teu desempenho, tomando um antialérgico, fazendo uso de um antialérgico, num tiro de 200, 300 quilômetros, vai ser o mesmo? Ou o sono vai te afetar de uma maneira tal que você vai correr risco real? Não romantize com as coisas, tá bom? Então a primeira coisa é, eu tenho limitações físicas. Né? E aí, para te lembrar, é claro, vai estar aqui o resumo da live, até para você poder sair ticando. Cara, eu tenho isso aqui, não tenho, como é que tá isso aqui? Para você se preparar, né? De onde eu extraí isso? Da Rota 66. Porque eu vi muita gente com limitação física, né? Que não reconheceu, ou que reconheceu e ficou, ó, caladinho. E que correu risco, tá bom? Então é importante que você, antes de se aventurar na moto, seja qual for o seu percurso, compreenda se existe ou não uma limitação física. E aí, ó, limitação física em relação à força física, em relação à resistência geral, sustentação corporal, controle fino muscular e doenças. E aí uma coisa legal, o que a gente fez aqui? Dentro do método Moto, a gente tem um módulo de fisiologia, tá? Eu convidei uma pessoa agora especializada, tá, na área de treinamento para esportes. Né? Eu convidei uma pessoa que é especializada para dar desempenho físico para a área de esportes. Tá? E a gente vai colocar dentro do método Moto, na parte de fisiologia, a gente vai colocar lá exercícios que você deve fazer para criar uma sustentação física para pilotar a moto, tá? Por um tempo, você mesmo na sua casa, né? Exercícios que são fáceis e que não vão te gerar dano colateral, tá bom? Exercícios que você deve fazer pré-pilotagem, especialmente alongamentos, exercícios pós-pilotagem. Então a gente vai encaixar isso, né? A gente já vai começar a gravar, isso vai entrar lá como adendo do módulo de fisiologia. Então vai ter uma rotina de exercício
para que o aluno comece a praticar certos exercícios e ele tenha direcionado para que serve cada exercício durante a pilotagem, como é que ele vai extrair o máximo nessa questão física, tá bom? Outra coisa importante, tá? Como é que tá o teu peso, né? Você está com sobrepeso e pretende fazer uma viagem de muitos quilômetros? Será que você consegue? Entende? Limitações físicas. É inevitável. Antes que alguém fale, nossa, mas isso soa preconceituoso. Não é, porque a gente está falando de segurança. E o que eu estou falando aqui é abrindo a tua mente para o reconhecimento de um limite que às vezes você acha que não tem nada a ver. Só vou andar de moto e, sabe, na verdade eu vou sentado na moto e a moto faz tudo. Não é assim. A moto faz movimentos e esses movimentos ativam grupos musculares. E você tem ali, pilotando a moto, muitos aspectos de uma ginástica de baixo impacto, quase uma isometria. Então, uma ginástica de baixo impacto, isometria, ela queima caloria, queima, mas ela traz cansaço. Então, você imagine ao final de um dia de pilotagem que aquele cansaço, o que ele pode te gerar? A depender do seu grau de preparo, do seu corpo, ok, você consegue resistir. A depender de outros estados, você não consegue resistir. Então, não, de maneira nenhuma, não romantize em relação a isso, tá bom? Eu recebo demais essa pergunta, né? Que moto é boa para começar? Que moto é boa para começar? Que moto é boa para iniciante? Né? Você já teve essa dúvida? Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Eu recebo, quase que diariamente no direct, alguém me pergunta algumas coisas. Essa é uma das perguntas que eu recebo com muita constância. Que moto é boa para começar? Ou assim, tal moto é boa para começar? Depende. Depende, não é? Eu vou te dizer por quê. Você pode ser um cara de 1,90 m e pesar 90 quilos de puro músculo, né? E você comprar uma scooter pequena, de baixa estatura, onde você, a hora de esterçar o guidão bate no seu joelho. Entende? Você pode ser uma pessoa de 50 quilos, magérrima, sem uma compleição física de força, né? Uma pessoa que tem ali um corpo, enfim, não tem uma musculatura, uma coisa que sustente e dê força, e você pegar uma moto de 500 quilos, isso vai ser um problema. Então isso depende. Onde eu acho essa resposta? Eu acho essa resposta na questão da ergonomia e principalmente fazendo uma análise da minha questão fisiológica. Eu vi durante a Rota 66 pessoas. Eu vi uma pessoa, não vou falar quem é, mas enfim. E ela tocava muito bem. Né? Um senhor já, aliás, maioria já com certa idade. Essa pessoa tocava muito bem. Né? E eu falei assim: qual que é a sua moto no Brasil? E aí ele falou assim: exatamente essa que eu estou fazendo a viagem aqui. E todo mundo escolheu motos maiores. Né? Romantismo do conforto, do não sei o quê. E ele estava fazendo numa moto menor, muito menor. E todo mundo romantizou com o Tourpack. O Tourpack é aquela parte que vai atrás, você coloca um monte de coisa, a garupa fica encostada. Mas na moto que ele escolheu, a garupa também tinha um encosto grande, um encosto grande. A garupa tinha um banco grande também. Né? E ele tocava muito bem. E eu falei, cara, você tem essa moto no Brasil? Essa aqui é a grande? Ah, não que é grande, pequena, mas essa aqui com Tourpack mais pesada. Ele falou, não, senhor, eu tenho essa aqui que eu estou agora. Porque eu reconheço a minha idade e eu reconheço que para que eu possa pilotar com qualidade, eu tenho que ficar dentro do meu limite. Era um heritage, exatamente isso. Entende, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre a moto, tá? A primeira questão da moto é o seguinte, do ponto de vista físico, você consegue sustentar aquela moto? Eu vou um pouco mais além, tá? Se a moto tombar
Você consegue levantar aquela moto? Você já se fez essa pergunta? Você consegue levantar uma outra de 400 e poucos quilos? Você consegue fazer isso? Ah, mas sempre vai ter alguém para me ajudar. Ok, mas o primeiro step do levantamento de uma moto depende de você. Você consegue fazer isso? Vamos esquecer a questão do levantar, porque levantar é muito, né? Vamos fazer o seguinte: você consegue colocar os dois pés no chão da maneira certa para ter o apoio da moto? E ó, eu não estou falando de colocar os pés inteiramente plantados no chão, mas você fica assim, ó, pés de bailarina, né? A ponta do pé, a ponta literalmente. Você consegue, colocando os dois pés no chão, fazer aquele exercício que eu propus agora, que é o balancinho, jogar o peso de um lado, trazer, jogar para o outro, trazer, jogar para o outro. Você consegue fazer isso? Ou na primeira movimentação lateral com a moto parada, você se assusta e tomba a moto. Ou a moto quase tomba sozinha, porque você não consegue puxar. Então, esse é o primeiro aspecto em relação à moto. Tá bom? Romantismo. De novo, ó. Essa é a moto dos meus sonhos. 500 quilos. 400 e poucos quilos com peso seco, com mais o tanque cheio, com mais o meu peso, com mais o peso da garupa, nós estamos falando de mais de meia tonelada. Não é? Você tem muitos anos, uma condição física desgastada, e você quer dominar uma moto daquele porte, que quando se coloca em movimento ela é dócil, mas quando ela para, ela cobra o peso. Essa moto é para você. Entende? Vamos lá. Vamos ultrapassar o ponto de vista físico. Vamos falar da moto em si, tá? Você realmente consegue controlar a sua moto? E aí a gente tem três coisas, né? A primeira coisa é o peso. Acabei de falar do peso aqui. Peso é relevante? O peso é muito relevante. O peso é muito relevante. Segunda coisa, potência. A potência importa. A potência importa na moto. E aí eu vou dizer o seguinte, que a potência não importa. Então aí, ó, você está me dando uma coisa nova, né? Eu estou te respondendo. Você vem me perguntar, qual que é a melhor moto para começar para o iniciante? A pergunta que eu vou te fazer não é essa. Eu não vou te dar, eu vou te perguntar algumas coisas. Uma das coisas é isso que a gente está falando aqui agora, né? A depender da sua resposta, eu consigo dizer o seguinte para você: não compre essa moto, porque você vai gastar dinheiro e você vai ficar insatisfeito. Compre a moto que você quer. Mas espera aí, eu estou iniciando, já vou pegar uma 900 cilindradas? Por que não? Tem alguns requisitos. Se você cumprir os requisitos, não vejo problema nenhum. Isso é uma mítica absurda. Começa a pilotar pela moto mais fraquinha. Começa a pilotar pela moto pequenininha. Não faça isso. Às vezes você tem intensidade para começar já na moto que você quer. E você se prepara para isso. Eu cito um exemplo, tá? Eu tenho uma aluna minha, eu não vou ficar falando o nome também, mas ela veio com essa pergunta. Eu tô há tantos anos sem pilotar, eu nem lembro como é que é, muitos anos, mais de 20 anos, tá? Eu nem lembro como é que pilota, né? E eu queria começar, mas meu sonho é ter uma Harley. O que você acha? Eu compro uma assim, assim, essa Harley? Eu falei, não. Qual que é o teu sonho? Ter uma Harley. Então o que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai se preparar do ponto de vista de lembrar, de ativar a musculatura fina, a memória muscular fina. Como é que você faz isso? Por incrível que pareça, tá bom? Não, às vezes não presta, mas enfim, é o que temos para hoje, tá? Paga umas aulas na motoescola para você poder usar a moto, tá bom? Para você reativar a musculatura fina. Mas você vai comparar uma moto, uma CG de motoescola, nada contra, com uma Harley de 300 quilos? Não tem comparação, inclusive em termos de peso e potência. Mas eu falei para ela, olha, pega para você começar a ativar a memória fina muscular, né? E olhando a compleição física dela, eu vi que não tinha nada demais.
E a moto que ela queria também não tinha nada demais. Ela queria uma 883, uma moto mais baixa. Uma 1200, aliás. 883, não, ela comprou uma 1200. Bom, a gente indicou um caminho para ela. Ela começou a ativar os treinamentos na motoescola, não do jeito que o instrutor lá estava falando, mas do jeito certo. O que ela precisava fazer para ativar. E ela saiu da motoescola e comprou a Harley. Ela foi direto para o que ela queria. E hoje ela pilota uma 1200. É possível? É totalmente possível. Não caia nessa. Isso é mais um mito. Né? Não começa, não necessariamente, mas tem requisitos. Tem um monte de requisitos. Tá bom? Um dos requisitos importantes que você precisa analisar na hora de comprar a sua moto é a questão da sua estatura versus a ergonomia da moto em relação à sua estatura e versus a compleição física. Então, como eu vou voltar um pouquinho, né? Você tem 45 quilos, vai comprar uma moto de 450 quilos, não vai dar muito certo. Você tem 1,50 m e vai comprar uma Big Trail para fazer enduro, também não vai dar muito certo. A não ser que você faça um monte de adaptação e tudo mais. E adaptação não é o ideal. Então, compleição física é saber reconhecer o limite físico em relação ao limite do equipamento. O que eu posso comprar que me veste? E para falar de vestimenta, eu tenho que subir na moto. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir na concessionária, sentar na moto, experimentar, tentar puxar a moto sozinho, verificar se os dois pés tocam, verificar como é que está meu tronco em relação à moto, como é que está a área do meu peito, se eu fico com o braço muito esticado, se eu tenho espaço para manobrar, sentar na moto, não é só sentar e falar, nossa, que bonita, não, é sentar, é mexer o guidão da moto, é puxar até o final, ver o que acontece quando o guidão chega no final do curso, ver se meu tronco vai para frente, se meu tronco está muito para trás, se meu braço está esticado, se eu consigo chegar, se eu não consigo chegar. Isso é importante. Né? Quando eu falo de ergonomia, você experimentar a moto, não é fazer um test ride. A primeira parte da ergonomia da moto, a primeira parte de se testar uma moto, é você entender a questão da sua estatura em relação à moto. Então, entenda qual o tamanho da sua perna, qual a altura da sua moto, a moto que você quer comprar. Né? Antes de sentar, ligar a moto e dar uma volta no quarteirão, experimenta a moto parado. Veja a questão de peso, como fica o pé, como é que fica o braço, como é que fica a posição do punho. Essa postura em si realmente é boa para você ou não é? E muito cuidado com uma coisa: review do YouTube. Eu tô aqui no YouTube, mas eu tenho que falar, né? Cuidado com review de moto, porque o influencer, né, ele vai lá e ele fala um monte da moto. Ele fala que a moto é isso, a moto é aquilo. Ele dá a ficha técnica, você fala, nossa, que legal, que bacana. Mas aí no final ele dá uma opinião. Não, a moto ficou muito mais na mão. Se você olhar os padrões de análise de moto, eles são iguais, tá? A moto ficou muito mais na mão. Essa suspensão, ela copia muito bem as imperfeições do asfalto. Eu consigo reproduzir aqui integralmente um review de moto para vocês, né? Mas ela ficou mais na mão para quem? Entende? Aí você olha o review, aí você escuta o amigo fala, tem uma, é maravilhosa. Você testou? Testar não é dar uma volta, como eu te falei. Pelo contrário, ó, você pega a moto na concessionária, liga e dá uma volta, você está tão tenso, você está tão entusiasmado, animado, que você não vai prestar atenção nisso. No final você compra a moto e 3 meses depois você fala, meu Deus. Vou citar um exemplo. Tá? Um amigo meu, Ricardo, ele até parou aqui de participar das lives. O Ricardo virou pra mim e falou assim, cara, ele tem 1,90 m e pouco. Ele falou assim, cara, eu vou comprar uma Ninja. Uma Ninjinha. Aí eu falei, cara, você tem 1,96 m. Você vai comprar uma Ninjinha? A moto é boa, mas você vai comprar? Não, eu vou comprar porque eu quero, porque pra mim, trabalhar, ela fica perfeita, fica isso, fica aquilo. 3 meses depois, ele vendeu a moto correndo, a toque de caixa, porque ele não aguentava a postura em si que a moto provocava.
Ele não aguentava o peso do tronco inteiro sustentado em cima dos braços. Ele estava com problema aqui, ó, nos punhos. Ele estava com problema nos ombros. Ele estava com problema na base da coluna, ferrado por conta da ergonomia da moto. Entende? Você realmente consegue controlar a moto? Você olha essa questão de ergonomia, você analisou a questão do peso. Entende? Próximo aspecto dessa segunda parte, a limitação em relação à moto, tá? Qual o objetivo da moto escolhida? Né? Vamos lá. Vou comprar uma moto, vou comprar uma Big Trail. Certo, legal. Você vai viajar? Ah, não, eu não viajo não, porque... Ah, não viajo, eu curto a família e final de semana eu não viajo. Você vai comprar a moto para quê? Ah, eu vou comprar para ir trabalhar. Tá, então vamos lá. Teu tempo de uso vai ser mais em ambiente urbano, em meio de trânsito pesado, não é? É. Você vai pegar uma moto de 200, 300, 400, 500 quilos para andar na cidade, no meio dos carros? Teu tempo de uso é isso? Presta atenção. Intensidade, né? Com qual intensidade você vai usar a moto? Eu compro uma moto de enduro porque eu vou fazer uma viagem para o Atacama e acabou. Ah, cara, não quero mais isso aí não. Cansei demais nessa viagem. Que intensidade você vai ter para usar uma moto de enduro? Você vai fazer todo final de semana? Você vai se aventurar em caminhos de 300, 400, 500 quilômetros todo final de semana? Intensidade. Ou você viaja de vez em quando 100 quilômetros até a padaria da cidade do lado. Que não tem nada. Eu adoro viajar para ir comer na padaria da cidade do lado. Não tem nenhum problema com isso. Zero de problema. Aliás, eu não meço o motociclismo por causa disso. Né? Se eu for medir o motociclismo, eu fiz 2.800 quilômetros. Isso não me torna melhor do que ninguém. Eu não meço por isso. Eu faço caminhos de 50 a 60 quilômetros tão prazerosos quanto caminhos de 500 quilômetros. Besteira. Não me venha falar, é outro romantismo. Não ligo pra isso. Tá bom? Você tem 1,80 e compra uma PCX. Tá com problema. Tá com problema. Provavelmente o guidão da PCX vai bater no seu joelho. Problema. Você vai comprar a moto para viagem ou uma moto para trabalho? Não, eu vou comprar uma moto que eu quero me locomover aqui na cidade. Eu quero só para trabalhar. Beleza. Aí você me compra uma moto de 400 quilos. Mas não era só pra... Não, mas eu quero só para viajar. Tá, então você vai usar a moto só para viajar? Só para viajar. Beleza. Aí eventualmente você pega a moto e vai trabalhar com ela na sexta ou na quinta. E nesse trajeto de um dia, você se acidente feio. Entende? Qual o objetivo do uso da moto que você escolheu? Eu quero uma viagem, eu quero fazer só viagem. Tudo bem, mas a moto é para viagem longa ou para viagem curta? Você vai colocar o teu dinheiro. O dinheiro não está fácil hoje. Você vai colocar numa moto para fazer uma viagem longa ou uma moto para fazer uma viagem curta? Você vai colocar 150 mil reais numa moto para você andar uma vez por mês dentro da cidade? Entende o que eu estou falando, pessoal? Longe de mim querer criticar você do que você quer comprar. Olha, sinceramente, eu quero que as pessoas elas cumpram os seus sonhos. Mas quando o sonho esbarra na segurança, me cabe, enquanto professor, enquanto instrutor, que vocês me permitem falar e estão me ouvindo, me cabe criticar. E a crítica do ponto de vista do jeito ordenado, ok? E a crítica que seja fundamentada, tá bom? Então assim, você pode comprar o que você quiser, mas você pode se expor a risco desnecessário por não reconhecer os seus limites. Um abraço para todos vocês. A gente se vê.